E o episódio de hoje, Diegão, vamos falar do impacto da corrida na saúde mental, na nossa cacholinha. Boa. E primeiro a gente tem que fazer um oferecimento aqui da Adidas, que patrocinou o episódio de. Ah, é, quem está assistindo pelo YouTube vai perceber que eu e o Diego estamos usando a Adidas. Obrigado, Adidas, pelo patrocínio. Podem mandar mais camisetas. A minha vocês mandaram G, mas eu prefiro M, que fica mais apertadinha. É isso Mas tá bom. aí. Essa camiseta aqui também eu gostei. O material é bom, né, cara? Dá um. Ah, não, mas é isso que a gente precisa, pessoal. Dar risada, tá vendo? Dar risada da vida, dar risada das coisas que não É verdade. aconteceram, que é É, justamente para você estar bem, estar feliz, cara. É muito importante isso. é verdade, é isso aí, cara. Eu acho que. E tá aí uma das coisas do impacto da corrida na saúde mental, né? Exatamente, A Brunão. gente tá ali feliz. Eu acho que, assim, raramente você vai ouvir uma pessoa, depois de dar uma corridinha, falar que não se sentiu bem, né, cara? Eu só, a menos que a pessoa se machucou, é Ah, claro, mas assim, sim, em sim. condições normais, qualquer pessoa que foi ali fazer uma atividade física, cara, quando terminou, falou, pô, como isso me fez bem. E tem até um ponto legal que você falou, Brunão, agora, que me lembrou. Quantos que já chegaram? A gente dava aula cedinho, lembra? Na USP lá, tal. Chega quieto, com uma cara fechada, e aí beleza. Aí o cara vai, faz o treino longo dele e volta. Não, que não sei o quê, que papapá. Falante. Nossa, o treino foi difícil pra caramba. Ah, não, tá horrível. Isso aqui, o treinador quer me matar, não sei o quê. Mas você vê que mais uma euforia, uma coisa boa. E a pessoa realmente mudou, transformou o dia dela naquele momento. É, por mais que ele esteja falando mal, não, nossa, esse treino aqui é o treino da morte, você é louco, quis me matar. Mas a pessoa, você percebe que ela tá animada falando aquilo. Várias, Sim. várias e várias vezes eu já presenciei isso, e é muito bom, né? É muito bom, assim. O grande problema que eu vejo, problema não, o que eu vejo acontecendo é, as pessoas têm essa sensação, né, de tipo assim, a euforia, a gente vai falar o porquê que isso acontece, né, um Sim, pouquinho sim. É, isso, fisiologicamente, perfeito. é, mas o problema é que depois, no dia seguinte, a pessoa sentiu toda aquela sensação da corrida, de não sei o quê, no dia seguinte, às vezes a pessoa fica com preguiça de acordar. Ela lembra de todos os benefícios, de como ela se Sim. sentiu, mas no dia seguinte ela, eu quero dormir um pouquinho mais e não levanta. Então, eu acho que o mais difícil é isso virar rotina. Você tem esses efeitos crônicos, né? Esses Agudos. efeitos agudos, Isso. que é o que acontece logo ali naquele momento. Mas o que a gente quer de fato são os efeitos crônicos, né? Ou seja, a pessoa colocar isso na rotina e ela sentir a necessidade. Eu não lembro se eu falei isso aqui num outro episódio, mas eu tenho até um exemplo, cara, que aconteceu comigo recentemente. E eu estava aqui trabalhando de manhã e tal, computador, e meu, não rendia, e eu, caramba, tá. Falei pra minha esposa, falei, não, eu vou ali treinar, e não sei por que eu não tinha ido cedo naquele dia, enfim, acho que eu tinha muita coisa pra fazer, eu não lembro por que que eu não fui naquele dia, cedo, e eu falei, não, preciso ir. Parei, larguei tudo, fui pra academia, treinei, tomei um banho, voltei pra casa, e cara, aquela uma horinha ali que eu, entre aspas, perdi no trabalho, eu ganhei depois com a produtividade, porque eu fui tão mais produtivo no resto do dia. Então, esse é um dos efeitos crônicos, sabe? Que a atividade tem nas pessoas. Então, De eu senti falta, né? falta. Eu Exatamente. senti falta. Eu precisava daquele efeito agudo, né? Porque eu sei quais são os benefícios dos efeitos crônicos, né? Então, eu precisava daquele efeito agudo naquela hora da liberação aí das catecolaminas e etc e tal, porque eu precisava de foco, eu precisava melhorar meu humor, eu precisava trabalhar bem. Exatamente. É, quando a gente fala de efeito agudo, é o que acontece na hora, é tudo que acontece na hora. E aí a soma desses efeitos agudos da hora vai se tornando um Ao efeito longo do tempo, crônico né? ao longo do Isso. tempo. E, inclusive, tem até estudos que falam sobre a irregularidade do exercício aeróbico, ele até
ajuda a reduzir transtornos mentais lá que você pode ter lá na frente, né? Como doenças Legal. neurodegenerativas como Alzheimer e Parkinson. Olha que legal, você tem um efeito muito bom na hora, mas que ao longo do tempo, de forma crônica, ele pode reduzir várias doenças. É muito importante a gente conseguir colocar na rotina, ter regularidade, porque isso vai fazer muita diferença na nossa longevidade, que é algo que é muito falado hoje em dia, né? Expectativa de vida, aumento da expectativa de vida, longevidade, e a corrida ela tem um papel muito importante na promoção da saúde, principalmente. E como, Diegão, as pessoas, é, algumas pessoas acho que às vezes não conseguem entender, mas assim, a gente pode falar agora um pouquinho da Pode fisiologia, assim, aprofundar mais, né? não tem como, não tem como, cara, praticamente você não se sentir melhor depois de praticar atividade física. Então, se a gente falar aí dos hormônios mais famosos, então se a gente entrar ali nas catecolaminas, que são a adrenalina, noradrenalina e a dopamina, que são todas são hormônios, por exemplo, dopamina, hormônio que vai te causar sensação de bem-estar, de felicidade, assim como endorfina, serotonina, são todos hormônios que vão te ajudar nesse seu estado de flow, vamos dizer assim. Então você se sentir bem. E Bem. aí não é só a atividade física que vai liberar isso. Então, por exemplo, a dopamina. Eu até vou ler aqui porque Não, não tá essa tudo parte decorado, tá? é bem interessante, essa parte. Eu lembro que É, você já tinha comentado isso em algum momento sobre então, isso, por mas é exemplo, legal, pode comentar de a, novo. a dopamina, por exemplo, expressar gratidão. Isso. Então, você me fez um favor, eu vou, pô, Diego, obrigado, cara, brigadão mesmo. Ah, você libera Isso libera dopamina. dopamina, você ser Sensacional. grato. Você ser Sensacional. grato, libera dopamina. Fazer exercício físico, lembrar de momentos agradáveis. Então, eu tô ali lembrando de como foi a minha viagem, ou eu estou planejando uma viagem futura. Mas que Tudo vai isso ser um libera momento dopamina. agradável, que vai ser um momento legal. E isso, você começa a pensar, já imaginar essas coisas, né? Então, quais os efeitos da dopamina, tá? Ela reduz a ansiedade, melhora o ânimo, e a motivação. Então, O- são pequenos gestos que vão melhorar o seu dia. E aí, E se a gente pega. só Pode dando um falar. corte nisso, que precisa ser dito, né? Sim, O pessoal estão percebendo, né, as palavras aí do Brunão. Cara, pensar mais positivo. Olha isso, é só você pensar mais positivo durante o seu dia, parar de reclamar o tempo inteiro das coisas e pô, colocar um pensamento positivo, pensar numa coisa agradável, num momento legal. Olha como você já vai melhorar o seu estado de humor, como você vai sim, produzir mais. É tudo isso, cara. É só pensar positivo. Inclusive até no treino de corrida, você entra no treino e fala, não vou conseguir fazer esse treino não, o treinador tá maluco, correr para 3,50 aqui, 1 quilômetro. Vai, pensa positivo. Não, hoje eu vou chegar, vou fazer, vou conseguir e vai dar certo. Já vai mudar o teu treino. Olha que sensacional isso, né, Bruno? Eu acho muito sensacional isso, cara. oh, com certeza, cara. E aí, assim, não vou falar hormônio por hormônio, tem muitas coisas, mas comer bem libera serotonina, por exemplo, receber massagem, enfim, meditação, atividade física, como aeróbia, enfim, contato com a natureza. Então, todos os hormônios ali que vão te gerar um bem-estar, você tem várias formas de liberá-los. E a atividade física, ela cara, porque nem sempre você vai poder estar na natureza. Não, Nem não, sempre você vai conseguir ir lá receber uma massagem. Mas, cara, atividade física você faz a hora que você quiser e como você quiser. Tomar sol, nem sempre você pode tomar sol também. também. Então, é algo tão simples. E gratidão. Gratidão, você não pode fingir gratidão, né? Você tem que ser grato de verdade. Você nem Essa! sempre alguém vai te fazer algo para você ser grato. Então, não é só a falar, sou grato a Deus por acordar hoje. Não, É, não é bem assim não que é tão vai acontecer a simples assim, liberação. né, cara? Obviamente que você é grato por isso, mas é diferente. Então, atividade física, cara, é a maneira mais fácil de você
conseguir fazer a liberação desses hormônios para, enfim, melhorar seu humor, melhorar o seu dia no geral e, de quebra, né, a É, sua saúde também, porque a gente sabe que a é, atividade física, a gente não está falando só da saúde mental, a gente também está falando da nossa saúde num geral. exatamente. Ah, sim, é o todo, né? Tem a parte psicológica, mas é o todo. Enfim, você vai melhorar a saúde de uma forma geral. E, Bruno, você sabia que tem uns dados da OMS, cara, que no Brasil a depressão já atinge mais de 11 milhões de pessoas, cara. Olha isso. Ô, É louco. muita gente, né, cara? Se a gente tá falando A gente de está falando de 5% da população, velho. mais de 5% da população, exatamente. Então, olha a importância que tem a atividade física, que tem o exercício físico, e é algo que. Ah, mas eu não tenho uma academia para ir. Pô, faz exercício na sua casa. Ah, não É. consigo sair para correr na rua aqui porque é perigoso. Faz polichinelo na sua casa. Não é possível. Você sobe escada, mora no prédio, sobe dessa escada. Você tem várias formas de fazer atividade física. Liga lá no YouTube, lá no treinador Diego Fernandes, lá tem vários treinos já para você fazer em casa. É, que você entendeu? É exatamente isso, cara. Eu não gosto muito dessas frases de efeito, mas assim, o que você disse, eu lembrei disso. Que é quem quer arruma um jeito, que não quer arrumar uma desculpa, né? Ah, nossa, essa Mas, frasezinha é muito boa, muito boa. mas sempre tem como a gente fazer alguma coisa. Como você Sim, disse, às vezes na sua casa, cara, ali, exercício com o peso do corpo, 30 minutinhos, intenso e tudo, um hit. Então, mesmo assim, tudo bem, onde eu moro é perigoso, pega o carro e vai para outro lugar. também, também. Se você Então, tiver o acesso, né, você consegue, né? Você consegue. eu também acho. E então, por que que a gente está falando isso? Assim, não é só porque a gente está. O tema do episódio é o impacto da atividade física, enfim, da corrida de rua. O nome do episódio está como corrida de rua, mas a gente pode considerar a atividade física em geral, Em na geral. saúde mental. Então, você acabou de dar um dado muito importante, né? 11 milhões de pessoas é muita gente. Cara, é É muita muita. gente, é muita gente. Você pensar que um estádio lotado, o estádio do Corinthians lotado no final de semana tá com 45 mil pessoas. Olha a galera que tá ali. Multiplica isso aí por quanto para dar 11 milhões? É muita gente mesmo, cara. São quantos estádios lotados? Não, eu agora, eu não lembro agora, mas eu acho que a cidade de São Paulo tem 11 milhões de habitantes, ou tô maluco. A gente pode puxar Pode isso procurar. agora. Então, se for isso, se eu tiver certo, a cidade de São Paulo inteira, que é a cidade mais É, populosa do Brasil e uma das mais populosas do São mundo, Paulo. né? Se a gente falar de densidade demográfica. 11 milhões e 900. Olha, Bruno, você é muito. Você é demais, hein, Não é cara? só um rostinho bonito, não, é muita cuca no lance. Muita coca no lance, 11 milhões e 900, sendo a cidade mais populosa do Brasil. A região metropolitana de São Paulo tem mais de 21 milhões. Essa cidade, 11 milhões. É gente, hein, cara? Então, É uma cidade numa cidade como depressiva, São cara. Paulo, não é qualquer São cidade, Diego. Paulo, depressiva, cara. Então, isso é muito sério. Isso é muito sério, porque a gente sabe que depressão leva a vários outros sinais negativos, a várias outras consequências negativas. E a gente sabe que a atividade física pode ajudar. Então, coisa de 30 minutos por dia, às vezes, pode parecer meio piegas aqui, meio forte, mas pode salvar vidas, né, às vezes. Pô, não é piegas E nada, cara. É a é, realidade mesmo. Não, é verdade. É que eu já ouvi aquela frasezinha até, não é, é tipo uma terapia, não sei o que. Não é terapia. Não tem como você tirar o papel do psicólogo que vai lá, que vai conversar, do psiquiatra que vai, né, prescrever a medicação. Mas, porra, é um grande aliado no tratamento. Entendeu? É super terapêutico também você fazer atividade física, o exercício, a corrida, que seja. É super terapêutico. Não vai substituir nenhum desses profissionais, mas é muito importante, cara. E tem que ser incluído. E agora, se a gente começar a puxar dados aqui de obesidade, começar a extrapolar, é mais importante ainda, né? Porque foi o que a gente acabou de falar, não é só a parte mental, é a parte de a saúde mesmo. saúde em geral, né? Geral, cara, com certeza. É, cara.
E E a gente deu esses exemplos dos hormônios porque o que, que a gente quer dizer com isso? Que não é o que a sua cabeça pensa, é, né? O corpo humano é um só, né? As pessoas existem individualidades, óbvio, mas todo mundo é capaz de liberar serotonina, endorfina, adrenalina, noradrenalina, dopamina. Todo mundo é capaz. exatamente. Então, não adianta falar assim, ah, mas eu não gosto de treinar, eu não sei o quê. Tudo bem, a gente não faz só o que a gente gosta, né? Às vezes a gente precisa se esforçar um pouco. Às vezes no Putz, começo é difícil. Às vezes no começo é difícil. Eu entendo no começo é difícil. Por quê? Porque não é algo que você levanta e você já faz, como tomar um café da manhã. Você precisa se programar para treinar, né? Você, às vezes, enfim, as pessoas trabalham, as pessoas têm rotina. Eu entendo que requer um certo sacrifício, exatamente. mas eu tenho certeza que o sacrifício de você treinar é muito mais fácil, é um peso muito mais fácil de carregar do que uma depressão em si, né? É, E os efeitos que aquilo vai gerar na sua saúde no geral e também na saúde mental é pro resto da vida. Então, é isso que a gente tem que ter em mente, entende? Não adianta só a gente gostar daquele efeito agudo do treino, de tipo, pô, me senti bem, e depois você vai repetir ele daqui 15 dias. não adiantou, né, cara? E fora as questões de adaptação do corpo, né? Porque também tem o outro lado, né? Você se sente bem na hora, mas depois você fica tudo, dependendo do que você fez, fica meio quebrado, né? Você fala, pô, fica treinando, fica E, tudo quebrado, mas porque o teu corpo, como você deu um estímulo para ele, ele tá reagindo, e aí ele precisa se adaptar àquilo. Que é um outro efeito crônico do exercício. Você vai ficando cada vez mais condicionado para fazer aquele mesmo estímulo. Por isso que a gente já falou várias vezes, e princípios do treinamento, supercompensação, variabilidade, individualidade biológica. Ele precisa da adaptabilidade, né? Precisa deixar o corpo se adaptar àquilo para depois dar outro estímulo, dar outro estímulo. Então, se você dá um estímulo, nossa, fiquei super bem, mas tá louco, tô tudo quebrado, pô, dor nas costas, dor na perna. Aí de duas e, uma, ou você deu um estímulo muito forte, que estava muito além ali do que você deveria ter feito, ou seu corpo está se adaptando àquilo. Tem que ter paciência também, para ultrapassar essas barreiras. Não é. Porque nem tudo são flores, né? Principalmente nesse início de atividade. Então você vai sentir um pouco de dor, você vai ficar mais cansado, mas ao longo do tempo isso vai melhorar. E aí vai ser o efeito ao contrário, né? Você vai ficar cada vez mais forte e cada vez menos cansado. Menos fazer, pô, você pega cara aí que corre, que faz treino para maratona. E ainda trabalha o dia inteiro e faz você ver como que esse cara aguenta. Dorme lá 6, 7 horas e começa tudo de novo. Como que esse cara aguenta? Porque ele é condicionado para aquilo, ele treinou para aquilo. E aí você pega pessoas que não fazem nada, ah, eu não consigo levantar a cadeira, tá sempre morrendo. E aí você vai ver como é que você fala, não faço nada, não e treino. Exatamente, entendeu? É todo isso. corpo adaptável, né? Um dos princípios do treinamento é esse, adaptação. Então, hoje a gente consegue só um pouquinho, amanhã a gente já consegue um pouquinho mais, depois a gente consegue um pouquinho mais, e assim por Exato. diante. Ninguém nasceu correndo 42 quilômetros, pô. Você tem que ter um caminho para chegar até lá, né? Exatamente. O cara nasceu faixa preta, pô. É Não sei se você já ouviu essa perfeito, frase, não sei se você já ouviu essa frase, mas o faixa preta é o faixa branca que não desistiu, né? pô, perfeito. Nossa, Todo, perfeita. todo mundo Gostei dessa começou com a frase. faixa branca, cara. Gostei Então, dessa frase. Muito boa, muito boa. é. É o faixa branca que não desistiu. Acho que a gente pode fechar o episódio com essa frase, cara. Bom, hoje Perfeito. eu tô um Zé Frasezinha. Não, hoje você, não sei o que aconteceu, hoje tomou chá de frase, cara, só frase boa, muito cachado. Mas é isso aí mesmo, perfeito. E, olha, mas tem pra gente fechar, Brunão, ó, por mais que no início seja difícil manter a disciplina e a resistência, conforme a corrida foi fazendo parte da rotina dos participantes, os mesmos puderam perceber o misto de sentimentos e sensações que o esporte proporciona trazendo bem-estar e satisfação. Isso eu tirei de um artigo também que falava sobre o pessoal que tinha sintomas de ansiedade, depressão, e aí logo que depois
da atividade, eles já conseguiam relatar que tinha uma redução, até desaparecimento desses sintomas de transtornos mentais, principalmente. Então, mais uma frase boa para a gente finalizar, né? Então, por mais que seja difícil, Show. quando você consegue encaixar na tua rotina e tendo, né, disciplina, resistindo àquele início mais complicado, vai ser bom. No longo prazo vai ser bom para você. Confia. Vai, sem dúvida nenhuma. Você vai depois sentir falta quando você não fizer. Não fizer. Você fala, nossa, eu tô rendendo aqui, preciso dar uma corridinha para poder render, igual o Brunão no começo do episódio. É, foi tipo isso. Muito bom, muito bom. Isso aí, Bom, então é isso pessoal. aí, Diegão. Galera, lá no YouTube, Corrida Consciência, Spotify, Corrida Consciência, Instagram, Corrida Consciência, Instagram também, Bruno Bruzin, e Treinador Diego Fernandes, nos segue nos lá. sigam, compartilhem, mandem pro coleguinha. Tamo junto e até o próximo episódio. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu, galerinha. Valeu, Diegão. Falou.